Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez para mais um exercício dessa aula de número 23. Esse é o exercício 2. Eu me chamo David Barreto, seja bem-vindo a você que está chegando agora no canal. Nós estamos trabalhando com esse curso de como desenhar do zero, sem você saber nada. E aí do básico, nós vamos entender como associar formas básicas como um cubo, um cone, um cilindro, uma esfera, uma pirâmide, para tudo que a gente queira representar, e isso com certeza vai facilitar, vai dar uma luz assim para quem quer representar alguma coisa, quem quer saber desenhar e melhorar o desenho para quem sabe desenhar. Isso ajuda muito mesmo. Eu tenho assim referência de alunos que hoje em dia são excelentes artistas, são desenhistas, tatuadores, enfim, que depois de passar por esse esquema inicial do básico, assim, a mente deu uma revirada, assim, e só melhora porque você acaba tendo um conhecimento muito mais amplo do que seria qualquer coisa para representar, para utilizar para representar o que a gente deseja, né? Não importa o que seja. Bom, nesse curso eu dividi ele em três partes, né? A primeira etapa, que é a construção dos sólidos, é como você entender realmente construir por linhas, entender o ponto de fuga, nível do olhar, como chegar a representar de maneira correta os cinco sólidos básicos, né? O cubo, pirâmide, base quadrada, cone, cilindro, esfera. Depois pegamos esses mesmos cinco sólidos e trabalhamos a volumetria. O que acontece quando a luz, tanto natural quanto artificial, toca nele e ele é iluminado em uma área ela não recebe luz, né? Que há uma ausência de luz, e tem uma área intermediária. Então nós entendemos o que acontece também na segunda etapa, e nessa terceira etapa, que é a última, finalizamos aqui essa primeira parte do método, né? Como desenhar do zero. É a representação da sombra no plano. É o que acontece quando você tem um objeto, você tem um plano, pode ser um plano horizontal, pode ser um plano vertical, não importa. E o que acontece quando essa sombra ela se movimenta por esses planos, né? Quando é projetado o volume desse objeto em um plano. Estamos no terceiro sólido, que é o cone, e esse segundo exercício aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar trabalhando com luz natural, que seria assim, a principal luz do sol, mas entende-se como luz natural qualquer tipo de luz que não seja criada pelo homem, que não seja luz que seja conduzida por eletricidade. A luz do sol, a faísca de uma pedra, a chama de uma fogueira, de uma vela, qualquer fenômeno de luz natural criado pela natureza, né? Daí vem o natural, é considerado como luz natural. O mais forte de todas é o sol, e que também é a luz da lua, né? A luz da lua é a luz rebatida do sol. E tem um outro detalhe que temos que entender sempre, que o sol ele tem uma proporção muito maior comparada à Terra. A Terra é bem menor, então ele ilumina por inteiro de uma única vez a metade do planeta Terra, e pela distância e a proporção dele, o que acontece é que os raios se propagam em sentido retilíneo de maneira radial. Porém, quando chega na Terra, a quantidade de raios que chegam, você não percebe esse efeito radial. Parece que todas as linhas estão sempre em uma única direção, por causa da proporção. É só esse o entendimento. Isso ajuda a quando formos construir a projeção de sombra natural no plano ou em qualquer outra área, porque precisamos entender esse efeito de que as linhas estão sempre em paralelo. Vamos utilizar um eixo de luz, que é o eixo onde ele posiciona exatamente onde se encontra o Sol em relação à nossa visão. Então, nesse eixo você terá dois pontos, um que estará sempre na linha do nível do olhar, né, que é a linha do nível do olhar, e um ponto que estará nesse eixo ou para cima ou para baixo, que será chamado de ponto de fuga da luz. Esse aqui é o PFL, PFS seria o ponto de fuga da sombra. Esse vai estar sempre localizado na linha do nível do olhar. Na aula passada eu trabalhei com dois tipos de projeção de sombra, que seria uma luz, uma sombra a contraluz, que é quando você tem o objeto, a luz lá atrás e a sombra está aqui na nossa frente.
e uma representação de luz frontal, em que a sombra está para trás. Você tem a luz aqui na frente, o objeto e a sombra para trás. Vou fazer outras duas possibilidades de luz também de natural, que seria a luz quase de perfil e uma projeção como se o objeto estivesse flutuando. É bom a gente pensar nisso, né? Como projetar quando um objeto está flutuando no espaço. Você tem um vão ali, uma casa, sei lá, um espaço, uma área aberta. Como é que eu represento aquela sombra no plano? Então, você pode utilizar esse esquema. É um conhecimento para que você consiga associar a outras possibilidades, né? Então, o primeiro passo é, para representar o cone, eu não preciso mais de ponto de fuga, de linha do nível do olhar, eu só preciso lembrar do entendimento. O entendimento para a representação de um cone é a base é um círculo e todo o corpo corre em direção a um vértice. Temos aqui esse modelo aqui de madeira, que é exatamente isso, né? A base dele inferior é um círculo, que vai ser representado a partir de um quadrado, né? Lembramos disso, e o corpo vai todo em direção a um vértice, que seria esse ponto aí em cima. O que eu posso fazer aqui? Eu posso representar, imaginar um quadrado em perspectiva, isso ajuda. Posso imaginar aqui um quadrado em perspectiva, abaixo do nível do olhar. Então eu sei que essas linhas aqui estão indo em direção a um ponto, estão fechando. Essas aqui também estão indo em direção a outro ponto do lado esquerdo, está fechando. Lado direito, lado esquerdo. E aqui dentro eu tenho a capacidade de entender como representar o meu círculo em perspectiva. E eu vou fazer esse círculo em perspectiva. Lembrando, tá lindo isso aqui, né? Depois de tanto ensinar, eu tenho que lembrar daquela divisão em 3 partes das diagonais. Eu tenho esse ponto aqui, tenho esse ponto aqui também, e tenho as diagonais divididas em 3 partes, né? E aquele esquemazinho, eu expliquei isso na construção do cone. Então eu vou lá, tento utilizar só a ideia de que eu já entendi como acontece essa representação e não preciso. Eu poderia fazer direto até elites, mas eu quis fazer esse pedacinho só para relembrar. E a partir do centro eu vou trabalhar um eixo vertical. E neste eixo eu vou representar a altura que eu quero aqui do meu cone. Esse cone meu vai ter esta altura. Posso dar uma apagada aqui de leve nessa curva aqui de trás, porque ela está pontilhada, eu não percebo ela, mas eu entendo onde ela se encontra. Não é para eu visualizar, na verdade eu visualizo, mas como se fosse em transparência. E vou trabalhar agora a projeção de sombra bem de perfil. Para isso eu não posso ter esse eixo próximo ao meu objeto, é como se esse eixo estivesse bem distante, tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu vou colocar ele como se fosse, não sei, vou imaginar que ele foi para o lado esquerdo, é melhor. Ele está bem para o lado esquerdo, bem para o lado esquerdo, e que faz com que essa linha daqui, ó, ela não seja nem alinhada ao nível do olhar e nem mais aberto do lado de cá, já que ele está vindo desse ponto de fuga. Então esse eixo ele tem um ângulo, não sei se vocês entenderam, ó, eu não posso fazer essa linha aqui nem horizontal e nem assim, nem abrindo mais para o lado do esquerdo. Se ele está vindo do lado esquerdo, na verdade, ele tem que estar fechando. Então essa sombra vai ser representada como se estivesse, ó, mais alinhado para o lado, quer dizer, está abrindo para o lado direito. Mas aí ninguém perguntou, mas poderia perguntar. E por que a sombra não fica alinhada? Pode sim, pode ficar alinhada. É porque utilizando o método da perspectiva e precisando de linhas auxiliares, eu tenho que imaginar que essa linha está indo em direção a um ponto, mas nada me impede de fazer totalmente alinhado. Até porque se você que está aqui, você tem um objeto, está na sua frente, você está em pé, está aqui no chão, parado. Você tem essa sombra aqui. Se você chegar para o lado, você percebe a sombra alinhada ao seu nível do olhar. Não tem problema nenhum. Isso é muito em relação a como você se encontra em relação ao objeto. A sombra também pode mudar de posição. Não tem problema algum. Mas aqui eu vou trabalhar como se eu realmente precisasse da minha linha do nível do olhar, do meu eixo ligado nela lá, né, apoiado nela em algum ponto, e de lá eu trouxe essa linha até aqui, para eu imaginar que eu estou seguindo as coordenadas da perspectiva artística aqui. Tá, e quero determinar a distância. Essa distância eu vou trabalhar com o ponto de fuga da luz também lá em cima, porque eu quero representar a sombra aqui para baixo, ó.
A representação é a sombra vindo em direção ao lado direito, que é o lado que está um pouco mais baixo. Então eu imagino que essa luz está vindo de um ponto mais não muito alto. Se eu colocar muito alto, vai cair naquela lógica de que quanto mais alto estiver o feixe de luz, mais curta será a representação de sombra. Quanto mais baixo estiver o Sol, mais distante eu vou ter a representação dessa sombra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar até esse ponto aqui, mais ou menos. Não vou fazer tão grande não, porque eu vou fazer o outro exercício aqui. Então, se eu quero que a minha sombra venha até aqui, eu já imagino que o feixe de luz tem essa direção. Não é? Olha aí. Eu marco o ponto primeiro, galera, da projeção da sombra ao final, porque eu não quero exceder muito, nem quero que fique muito curto. Mas eu posso vir com a luz, não tem problema nenhum. Eu decido onde é que eu quero aqui, onde é que eu quero a luz. Eu decido um ponto, ligo esse ponto ao feixe e prolongo. Não tem problema nenhum. Eu só faço ao contrário, é o mesmo pensamento, porém ao contrário, porque eu quero que caiba aqui no papel de uma maneira bonita, ilustrativa, bem ilustrativa, para que a gente entenda. Bom, e agora o que eu preciso? Eu preciso entender este esquema que eu já trabalhei com ele nas aulas de volumetria dos sólidos, logo com o primeiro de todos, com o cone. Vou fazer rapidamente aqui só para relembrar. Círculo, outro círculo, um eixo vertical, o eixo horizontal, faço uma rotação nisso, eu represento assim primeiro, como se estivesse alinhado ao nível do olhar, e dou uma girada. Por que eu dou uma girada? Porque eu preciso perceber que tudo que está aqui na minha frente, nesse quadrante e neste, vai perder menos distorção quando eu inclino do que as laterais. Percebam que este quadrante e este aqui de trás sempre parece não perder em proporção quanto a esses dois laterais, porque a distorção, quando acontece na perspectiva, esses dois parecem ficar menores. É só isso. Então eu penso nisso aqui, ó. O objeto tocou neste ponto, a luz tocou neste ponto, na verdade não é que a luz tocou, vamos lá, voltando, a linha auxiliar que representa a direção da sombra aqui no plano deste cone, ela tocou neste ponto e neste ponto. Entende-se então que, se a luz veio do lado esquerdo para o direito, este ponto até aqui em cima seria o ponto inicial de incidência de luz no objeto. E este ponto aqui atrás, até aqui em cima, até o vértice do objeto, seria a área de de ausência inicial de luz no objeto. Seria a área que menos recebe luz no objeto. Claro que temos a atmosfera, né? Essas micropartículas de água, essa poeira no ar, que vai fazer com que a luz volte e retorne em alguns pontos. Então, eu não vou escurecer tudo que não está iluminado diretamente. E o que é que não está iluminado diretamente? É o intermediário entre esse ponto e este. Como é que eu encontro isso? Eu imagino uma linha aqui vertical, exatamente cortando essa elipse no meio, aqui na vertical e na horizontal, que seria esse eixo aqui, e eu vejo o quanto andou aqui, ó, o quanto ele andou nesse lado e o quanto ele andou aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, porém, no meu entendimento de que tudo que está do lado, desses lados aqui, nas extremidades, quando distorcido, vai parecer sempre menor do que a frente e o fundo, né? O círculo é o mesmo, porque quando você distorce, ele sempre vai parecer menor dos lados. Usando essa lógica, esse espaço pequeno aqui será um pouco maior, só isso, um pouquinho maior, tá bom aqui. Ligo esse ponto ao centro, prolongo, olha aí. E seria a mesma coisa que pegar essa distância e colocar aqui também. E já tenho os pontos intermediários, ou seja, esses pontos intermediários são importantes para definir no objeto a área que recebe luz direta da luz natural do Sol e toda a área que não recebe a luz direta do Sol, essa área de trás, beleza? E a partir desses dois pontos no plano, eu vou ligar os dois até o ponto máximo aqui da representação de sombra. Caso alguém olhe assim o desenho e diga, mas o meu ponto, tipo, a curva está mais acima, como nesse caso aqui. A curva está mais acima. Não tem problema nenhum. Faz de conta que a linha saiu daqui, veio aqui, ó, tocando e seguindo esse canto até chegar a um limite que ela consegue ir direto para o ponto. Por quê? Porque com uma peça ela inclinada, essa sombra realmente ela percorre essa lateral do objeto e vai até esse ponto. Sendo assim, eu tenho aqui com a representação de sombra como se fosse um perfil, né, de perfil assim de lado, seria isso aqui. E essa área daqui seria a área que não recebe luz direta, mas eu não vou fazer aqui a representação correta, porque em outro exercício vamos fazer. Agora o entendimento da
representação da sombra. Um outro exercício, quero fazer aqui com vocês agora, uma outra possibilidade, é o cone estar flutuando aqui. Ó. Tem um cone flutuando, ele está quase acima do nível do olhar, quer dizer, uma parte dele está acima do nível do olhar. Tem uma parte acima do nível do olhar e uma parte abaixo do nível do olhar. Vejam que esse cone aqui eu desenhei diretamente, porque parece um triângulo. Só a base dele aqui, vai ter uma leve curva que está muito próximo do nível do olhar. Mas eu sei que a parte de trás dele está aqui assim. Ele está flutuando, não está no plano. Como fazer a projeção de sombra dele aqui? Primeiro eu tenho que entender onde ele se encontra nesse plano. Lembrando que aqui eu tenho a linha do nível do olhar e tudo isso aqui é um único plano, é uma área, é um chão aí bem aberto, uma área aberta. Como é que eu represento essa projeção de sombra desse objeto no plano? Bom, o primeiro passo é aonde ele se encontra no plano. Então eu vou ter que imaginar aqui ó, que essa representação dele vai ser colocada aqui no plano. Eu posso fazer da maneira mais técnica, que é imaginar um quadrado aqui, em perspectiva, e projetar esse quadrado. Eu fiz isso na aula da pirâmide, como no segundo exercício da aula 22. O segundo exercício da aula 22, eu fiz com quadrado. Vou fazer agora sem quadrado, vou fazer direto com um círculo, só para vocês verem como fica mais fácil com o passar do tempo, o entendimento, tudo vai ficando mais fácil. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu preciso representar essa elipse aqui no chão, no plano. Vou trazer essas extremidades, ó, duas linhas extremas. Deixa eu usar a régua aqui para facilitar. Só para facilitar essa representação. Então, esse ponto aqui, essa linha auxiliar e essa linha auxiliar. Pronto. Eu posso dizer que este cone está em qualquer local nesse espaço aqui. E uma vez eu sabendo disso, eu sei onde ele se encontra em relação à minha distância. Mas para isso, eu preciso entender que quanto mais próximo da linha do nível do olhar eu representar esse círculo aqui no plano, mais distante essa figura vai estar de mim. Exemplo, se eu fizer uma sombra aqui do que seria a representação desta base aqui no plano, fica parecendo que esse cone ele é gigante, porque tudo que está aqui mais próximo do meu nível do olhar tem uma noção, uma ideia de que é bem distante. Tudo que está aqui próximo está ficando mais distante. É o mesmo que eu fazer aqui uma sequência de linhas. Imagine aqui uma sequência de linhas para representar esse plano aqui, ó, como se fosse um quadrante aqui. Quero representar um quadrante. Um plano mesmo, uma área plana. E aqui eu tenho essas linhas auxiliares. Aqui as linhas vão ser bem estreitinhas porque está representando. Veja como você tem uma sensação de que realmente o plano vindo para perto de mim está ficando maior. Então, se eu colocar a representação dessa base aqui em cima, é como se esse cone fosse enorme. Se eu coloco esse cone mais para o centro, ele já tem uma medida, é como se eu imaginasse ele com uma medida média. Então eu vou colocar ele aqui mais para baixo. Eu quero que ele fique aqui assim. Primeiro, a elipse vai ficar um pouco mais aberta. Não posso fazer a elipse com o mesmo tamanho, ela fica um pouco mais aberta. Olha aí. Essa é a representação dele como se ele estivesse no plano. É como se a sombra estivesse vindo, como se os raios do sol, mas não estão, estivessem exatamente no horário de meio-dia. Mas não é. É só porque eu preciso saber onde ele se encontra no plano. Para eu saber para onde vai essa sombra que eu ainda vou representar, eu preciso desta localização. Uma vez com essa localização, tudo fica mais fácil. Por quê? Eu vou decidir agora o ponto de fuga da luz. Eu vou continuar a permanecer com esse eixo aqui. E vou permanecer com esse eixo. Claro que se eu quisesse que fosse... mas esse aqui eu mudei até o eixo. Eu mudei o eixo, né? Se fosse para o lado, eu colocaria aqui a mesma inclinação aqui, para parecer que as peças estão no mesmo horário do dia. Mas não vou fazer isso. Pense em outro dia, porque eu quero que a sombra caia para o lado de cá, para a gente ver o que acontece. Então eu nem vou usar esse. Senão vai cair para o outro lado, pode ser que eu não veja. Eu quero que a sombra caia para aqui, ó. Esse lado aqui. Então eu vou fazer um ponto de fuga da sombra mais ou menos aqui. Um novo eixo será criado, é um novo horário do dia, é uma nova peça. Eu vou ter um ponto de fuga da luz lá em cima, o ponto de fuga da sombra aqui, e vou ligar o centro desta figura aqui. Pronto. A partir daí agora vai ficar mais fácil. Por quê? Porque uma vez que eu sei que a luz está vindo desta direção, eu já sei que este é o ponto inicial
se o objeto estivesse aqui, né? Não tá, que é só a projeção dele no plano. Mas eu sei que aqui é o ponto inicial onde a luz toca no objeto. Olha aí. Eu sei que a luz toca no objeto aqui. E sei que o ponto inicial de ausência de luz do objeto é esse daqui. Eu estou projetando para cima, com linhas em paralelo às linhas de apoio. Pronto. Então, esse aqui seria o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Esse é o ponto inicial de luz no objeto. Cadê os intermediários? É só pensar nesse esquema. É fácil assim. Eu imagino isso aqui primeiro, né? Eu imagino isto aqui, um eixo vertical e um eixo horizontal. Uma vez com esse eixo, eu imagino o quanto ele andou aqui, o quanto que andou essa projeção de sombra para o lado direito e para o lado esquerdo. E vou fazer a mesma coisa aqui. Ele vai seguir, porque a sequência é uma só, sempre numa mesma direção. Então, aqui o ponto já será menor do que esse daqui. Aqui o ponto é maior que um ponto menor. Vou ligar a esse centro, prolongo. E agora eu já sei exatamente as extremidades que eu preciso para representar porque aqui, na verdade, eu vou estar representando o quadrado. Eu vou fazer o quadrado aqui com a mesma elipse. Mas vamos lá, peraí. Primeiro ponto que eu preciso é representar logo esses dois aqui. Ó. Esses dois e o de cima. O de cima ele vai estar alinhado. Ele está alinhado ao eixo. Está alinhado a essa linha daqui. Então vamos lá. Onde é que eu quero o raio do Sol? Vamos começar logo. Esse ponto inicial, esse ponto aqui de trás. Para tentar representar a base já na sombra em que eu quero projetar. Vamos supor que eu queira, esse ponto aqui é o ponto inicial, vamos supor que eu quero que essa sombra esteja mais ou menos aqui, no plano, nesse ponto aqui. Ó. Então, o feixe de luz, ele virá dessa distância. E todos os outros serão iguais. Todos os outros serão iguais. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto final aqui. Ó. Esse ponto aqui da frente, a mesma coisa, eu faço uma paralela, porque os raios do Sol sempre estarão iluminando o planeta Terra de uma única vez. Todos os raios estão em paralelo, não há distorção nele. Então, eu venho aqui, o ponto... Faço uma paralela e já sei ó, que essa abertura já vai ser diferente. Mas beleza, vamos lá. Preciso representar o restante do quadrado aqui. Como é que eu faço? Como é que eu consigo representar o restante desse quadrado aqui? Faço a mesma coisa. Eu pego esta inclinação. Eu estava pensando aqui agora sobre a sombra no plano, se ela vai ficar. Quanto maior fica o objeto, ainda porque o Sol também é grande demais, né? Quanto maior fica, maior seria a sombra, mas eu acho que isso só acontece com a luz natural. Ou artificial, natural não acontece não. Então vamos lá, linha auxiliar do outro lado em paralelo, sempre em paralelo, porque o Sol ele ilumina tudo de uma única vez. Eu vou imaginar ó, em paralelo. O ponto de fuga existe, mas a gente só usa para uma primeira direção, que vai representar a direção. Pronto, e agora eu quero trazer os outros dois pontos aqui. Eu vou pegar o feixe de luz, olha aí, pegar o mesmo ângulo de luz, seria mais ou menos esse aqui, assim, é uma paralela, e vou trazer até esse ponto, ó. Imaginando a paralela, trocou aqui. E o outro, esse aqui de trás, essa extremidade, né? Eu estou trazendo as extremidades. Na verdade eu tinha que trazer isso aqui, ó. Espera aí que eu já foi uma falha, perdão. É este ponto daqui, eu já trago logo ele, que é o intermediário. Eu trago esse e trago esse daqui de dentro. Perdão, galera. É quase a mesma coisa, mas é melhor fazer o certo. Então, não é esse ponto aqui, é este daqui. Então olha aí, uma paralela mais uma vez. E... Pronto, aqui. O ponto é esse aqui. Esqueçam esse daqui. Vou apagar para não atrapalhar. Não é esse. É o extremo, a extremidade. Esse aqui. O intermediário. E esse aqui de trás, o intermediário, ele está do lado de dentro. Faço uma paralela ao raio do Sol também. Mais uma vez. E aí, ó. Ele aqui. Pronto. Então, agora, com esses 4 pontos, eu já consigo representar uma elipse. Agora eu consigo. Curva. Aqui. Curva. Aqui. E continua a curva. Com isso eu tenho uma representação do que seria somente a base já em perspectiva. E como eu acho o final da representação da sombra é básico.
Se a linha média é essa daqui do meio, ó, o eixo é esse daqui do meio, que já representou o ponto inicial de luz no objeto e o ponto onde a luz toca inicialmente no plano, né? A sombra toca inicialmente no plano. O máximo seria esse, só que a gente nem vai ver esse, porque o eixo final vai ser representado aqui, que é o vértice da figura. É só ligar, fazer uma sempre paralela, ó. Raios do Sol aqui, tudo raio do Sol aqui, ó, descendo, descendo, descendo. Descer esse paralelo aqui até o ponto do eixo, que é esse aqui, é o ponto médio. Pronto, achou esse ponto aqui? Eu vou tentar imaginar esses dois pontos aqui, que é o final, para este ponto aqui, que é o máximo do eixo. Aqui é a mesma coisa, a curva, curvando, chegou no final, trago para cá. Então, assim, apesar de fazer tudo, eu não vejo tudo, não é tudo representado, fica tudo preto. Porque se tudo é sombra, eu só sei que eu representei por partes, eu representei a base e depois a continuação do corpo, mas a sombra ela escurece tudo, então eu não vejo, eu só represento, é só para que a gente entenda o que acontece. Então nesse caso aqui é a representação do cone flutuando, né? Eu tenho uma peça solta no ar, eu decido onde ela está no plano, porque eu decidi também, isso aqui é só a marcação de onde ela se encontra no plano. Então, ou seja, ó, olhando para esse desenho, se estiver tudo no mesmo plano, essa peça está mais próxima de mim, essa peça está mais distante. Este ângulo do Sol é um ângulo, esse ângulo é outro. Mas perceba que para estar um pouco mais distante da peça, a sombra, a projeção de sombra, estaria aqui assim, tá vendo? Beleza, galera? Obrigado aí mais uma vez a todos pela atenção. Exercitem o desenho. Logo, logo terminamos essa terceira etapa. Eu agradeço a todos aí pelo esforço. Um beijo em todo mundo. Quem puder aí, curte, comenta e compartilha, que eu agradeço demais e isso ajuda o canal. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.